Começamos mais um podcast, Perfection Talks. Eu sou a Maria Carolina e estou hoje com a doutora Vitória Cauí e nós vamos falar sobre saúde íntima. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana a gente está falando de saúde, tecnologia, beleza e eu sei que você gosta. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Maria. É um prazer estar aqui conversando com você, principalmente sobre esse tema que eu sou apaixonada. Então, vamos ter muito assunto para poder deixar essa mulherada sabendo sobre tudo sobre saúde íntima. É assim que a gente gosta. Obrigada, doutora, o prazer é nosso. E queria saber um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, porque o que a gente vai falar hoje é um tabuzinho, né? É um tabu. Então, eu sou paranaense, sou natural de Foz do Iguaçu, do Paraná, mas cresci e mudei para Minas, Uberaba, Minas Gerais, muito cedo. Acabei vindo fazer faculdade em Campinas, fiz especialização aqui em São Paulo. Também me especializei em uma pós-graduação de rejuvenescimento íntimo, focado toda nessa parte de saúde íntima da mulher. Aí eu trabalhei alguns anos aqui em São Paulo, abri a minha clínica em Campinas. E quando eu abri a minha clínica, eu já estava já queria proporcionar para essa mulher um tratamento 360. E principalmente focando nessa parte íntima. Então, tem os lasers lá, tanto para poder fazer com a ponteira íntima, laser de clareamento. Já fui focado nisso mesmo. E é isso, estou aqui. Hoje sou speaker do Fotona também, fiz apresentação no IEM no último congresso. E adoro, sou apaixonada pelo laser, pela marca. Doutora, é muito legal saber dessa sua especialidade, porque as pesquisas apontam, né? 45% das mulheres têm muita vergonha de falar sobre saúde íntima. E aí a pergunta é, como que essas pacientes chegam até você sabendo que ainda é um tabu falar sobre isso? Elas chegam tímidas ou elas já chegam com uma base de uma pesquisinha do que quer fazer, sabendo? Olha, tem um pouco dos dois. Eu falo que, assim, hoje em dia na rede social eu me posiciono muito falando sobre isso. Então, tem algumas pacientes que já chegam para mim com a queixa, é, tanto de escurecimento, de ressecamento. Então, eu tento abordar muito desse assunto nas minhas redes sociais. E tem algumas que eu vejo que tem, mas aí eu vou com um jeitinho na consulta. Toda consulta eu pergunto, abordo se ela tá tendo algum problema, se tem alguma coisa incomodando. Eu acho que falta muito, às vezes, de nós, médicos, abordarmos isso com os nossos pacientes. Mas tá começando a melhorar um pouco. Não, e é pouquíssimo falado, né, que existem tratamentos para a região íntima, para a saúde íntima, tão eficazes, né? E é por isso que a gente vai trazer para vocês hoje muitas respostas, gente, mas muitas mesmo. Doutora, dentre essas queixas que as pacientes chegam, que você dá uma conversada, qual é a principal? A principal queixa. Então, hoje o que eu vejo, que pega um pouco de todas as idades, é o escurecimento íntimo. Então, Uhum. assim, é uma queixa estética, só que a gente esquece que a estética também está relacionado com a autoestima, como a mulher se sente dentro do relacionamento, a intimidade, que é o momento mais íntimo dela, ela tá às vezes insegura na praia, com biquíni. Então, é uma queixa que pega todas as idades. E hoje nós conseguimos entregar para essas mulheres o clareamento, né, com o laser íntimo que já pega direto o pigmento, que é atraído pelo pigmento. Então, dá para ter um resultado maravilhoso. E eu falo que é muito do médico e do paciente em casa também, porque Uhum. a região íntima, além da questão hormonal do escurecimento, é um local de muito atrito. Então, a calcinha tem que ser uma calcinha de algodão, que não vai machucar tanto. Não pode Uhum. ficar usando aquelas calcinhas fio dental todos os dias, com renda, que vai irritar a pele. Tem umas orientações que eu passo também de hidratação da região, coisa que a gente esquece de fazer, faz skincare no rosto, no corpo, mas não faz na região íntima, que também faz muita diferença. E ter esse acompanhamento médico mesmo para ver se não tem nenhum problema hormonal. A gravidez, né, é um período também que muita mulher acaba tendo um Uhum. escurecimento tanto das auréolas, da barriga, virilha. Então essa é uma das queixas que mais chegam para mim no consultório e depois dessa é o ressecamento, Entendi. que pega bastante, assim, tanto mulheres jovens
e mulheres mais velhas. A partir de quantos anos é a procura? Olha, eu já tô tendo procura de algumas pacientes de 30 anos para poder fazer laser, para poder melhorar a lubrificação. Uhum. Essa parte do escurecimento, eu já tenho paciente de 23 anos, 25 anos, 40 anos. Então, essa parte estética acaba pegando um público maior, mas a de ressecamento eu tô vendo que tá chegando pacientes mais Mais jovens novas. para poder fazer os tratamentos também. Doutora, não poderia deixar de perguntar, porque eu sei que você aí na sua casa pode estar fazendo isso. Aquelas receitinhas que a internet passa, aquele creme clareador, de fato adianta ou tem que procurar uma dermatologista? Olha, tem que procurar uma dermatologista, porque como eu falei, assim, tem outras questões relacionadas a isso. Então, às vezes, é uma questão hormonal. O creme, esses hidratantes, a hidratação ajuda, porque ele Uhum. vai melhorando a qualidade da pele, melhora um pouco a coloração. Só que em alguns casos precisa de algum tratamento um pouco mais forte. Alguns produtos dessas receitas caseiras vão dar alguma irritação. Aí alguma irritação pode desencadear uma candidíase, alguma infecção. Então, é uma região muito sensível que não dá para a gente Uhum. colocar qualquer produto nela. Então, é importante ter uma orientação de um médico. E não é todo creme que vai ser bom para o seu tipo de pele, para você. Então, Esse realmente creme precisa. milagroso, né, Não gente? existe. Mas toda hidratação é válida. Mas não é qualquer creme que passa na internet, não. Maravilhosa. Viu, gente? Atentas. Doutora, a saúde íntima, assim como a pele do rosto, o corpo, ela influencia muito na autoconfiança, no relacionamento. Eu queria saber, já chegou o paciente com essas queixas de estar mal por alguma coisa relacionada à saúde íntima, a ponto de não se relacionar, a ponto de estar emocionalmente abalada ou não? Olha, chega sim. E muito além da parte estética, é quando a paciente já está começando a ter alguns quadros de incontinência urinária e começa a perder xixi durante o dia, perde xixi durante a relação sexual. Então, eu vejo que isso é um assunto que afeta muito a mulher. Principalmente, algumas deixam de se relacionar porque acha que o parceiro vai sentir o cheiro de xixi, então já chegou para mim algumas pacientes com essa queixa, assim, é complicado, a gente fica triste de escutar isso, mas graças a Deus hoje, dá para melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres, porque nós temos tantos tratamentos para poder fazer, o fortalecimento desse assoalho Uhum. pélvico e também para poder tratar esse canal vaginal e reposicionar essa uretra, que vai ajudar a ter menos escape no dia a dia. E a gente sabe também que exercício físico, como por exemplo, o crossfit, a gente vê e lê vários relatos, às vezes, das pessoas segurando peso e quando desce ou quando faz um esforcinho, acaba saindo xixi. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina? Mais do que a gente imagina mesmo, porque a mulher e qualquer pessoa, quando vai fazer alguma força de atividade física, tem uma pressão intraabdominal aumentada. E isso acaba que os nossos órgãos do assoalho pélvico são mandados assim para baixo. E aí Sim. acaba tendo esse escape de xixi. Então, realmente, a mulher tem que fortalecer o assoalho pélvico dela, porque ele é um músculo. Então, a gente fala assim, é o que nem uma academia. A gente precisa estar malhando sempre. Uhum. Essa musculatura, com o tempo, ou se a mulher teve gravidez, que já tem muitos estudos que acaba afetando um pouco também a musculatura do assoalho Uhum. pélvico, a mulher precisa desse fortalecimento e também das questões hormonais, tudo acaba prejudicando um pouco também da sustentação da uretra, de tudo, e a gente. Doutora, assim como o creme clareador, voltando à polêmica das receitinhas e de tudo que a gente vê na internet, a gente acha que é uma solução, existem muitas especialistas que ensinam a mulher a fazer um exercício para musculatura íntima. Será que essa mulher precisa desse exercício para sanar ou esse exercício é um complemento? Olha, o exercício, ele é um complemento e ele é muito importante no dia a dia, porque o assoalho pélvico, né, é uma musculatura e que nem a Uhum. academia precisa estar sempre sendo estimulada. Mas o laser e a cadeira conseguem entregar um resultado muito mais potente para essa mulher. Uhum. Então, o laser e a cadeira conseguem entregar um resultado muito mais
potente, entregando um resultado principal para essa paciente, e depois ela continua fazendo essa manutenção desses exercícios em casa. E doutora, o protocolo para saúde íntima com laser, como ele funciona e quantas sessões é necessária para paciente que quer clarear, paciente que está com incontinência, a paciente que já está num estágio que realmente precisa fazer? Olha, o tratamento é muito individualizado. Depende muito da paciente, da queixa dela. Ah, é uma incontinência leve, é uma incontinência um pouco mais severa, vamos ter que associar os tratamentos. É um clareamento mais leve, um clareamento mais moderado. O que indicamos, né, são de 3 a 4 sessões do laser para incontinência, para melhora da lubrificação, ressecamento, e temos as manutenções anuais ou semestrais, depende muito da paciente também. O de clareamento é muito individualizado, né? Então, além do que eu faço para o paciente no consultório, do laser, do tratamento, eu preciso muito dele no dia a dia, fazendo a hidratação, usando uma calcinha correta, usar uma calcinha de algodão, dormir sem calcinha. Fazer no dia a dia o uso de hidratação para a região íntima, usar os cremes clareadores junto com o tratamento, porque isso vai potencializar a ação do clareamento. Então, eu acho que tudo isso que faz a combinação entregando o melhor resultado para o paciente. Maravilhosa, doutora, tirando várias dúvidas e agora eu vou vir com uma pequena polêmica. Claro, adoro. Existe algum tipo de pressão estética na saúde íntima feminina? Olha, existe sim essa pressão. Eu vejo que muitas mulheres chegam lá querendo ter, assim, a vulva super clara e ela nunca teve nenhuma fase da vida dela. Então, a gente tem que alinhar muita expectativa com o Uhum. paciente. Que nem no rosto, no corpo, não existe um tratamento milagroso. Então, nós precisamos fazer as sessões, cada pessoa é de um jeito, se a sua amiga fez isso, você também, para você às vezes vai ser indicado algum outro tipo de tratamento, mas as mulheres elas estão buscando cada vez mais uma perfeição estética em tudo. E a vulva não está fugindo disso. Hoje em dia está muito mais comum, muitas influenciadores estão falando também sobre harmonização íntima, os procedimentos íntimos. E assim, eu fico feliz, né, porque é a minha área, mas eu também coloco muito na cabeça da paciente que a gente vai chegar no melhor resultado para ela, que vai Uhum. ser bom para ela e confortável também, porque tem muitas que às vezes querem fazer uma cirurgia, né? Nós conseguimos fazer a cirurgia com o laser também. Só que é indicado quando a pessoa sente dor. Então, algumas pacientes sentem dor durante a relação por causa do tamanho dos pequenos lábios, que incomoda um pouco. Então, tudo isso acaba influenciando no, no caminho que a gente vai tomar nesses procedimentos estéticos que ela tem. Perfeito, doutora. E saindo um pouquinho da estética, eu queria falar sobre gestação, sobre menopausa e como isso afeta a saúde íntima. Vamos, claro. Então, 50% das mulheres que entrarem na menopausa vão ter algum problema de incontinência urinária leve, moderada ou do ressecamento também. Por quê? Porque a queda, né, do estrogênio, dos hormônios, essa mudança hormonal vai fazer a perda de colágeno no nosso corpo todo. E a região Uhum. íntima, o nosso canal vaginal não foge disso. Então, o canal vaginal, ele tem uma espessura um pouco mais grossa e quando a gente vai para a menopausa, ele vai ficando cada vez mais fino. E isso daí vai causando desconforto na relação sexual, perde a sustentação dos órgãos, então ela vai tendo escape de xixi. Eu tenho pacientes que têm esse relato de que, ai, doutor, eu fujo do meu marido, porque eu sinto muito desconforto, eu uso lubrificante, mas depois fica muito desconfortável para mim mesmo com lubrificante. Uhum. Então, a gente tem que tratar a causa, né. Então, não são todas as pacientes que podem fazer reposição hormonal, principalmente se é uma paciente que já teve algum histórico de câncer, que já teve algum problema. E aí, hoje em dia, nós temos outras opções para essas pacientes. Aí que entra o laser, que a gente consegue fazer o estímulo de colágeno local, e essa paciente que não pode fazer nenhum tipo de reposição, tem esse aliado do lado dela,
Então ela pode ter qualidade de vida, ela pode voltar a ter um relacionamento bom com o marido dela, porque o sexo entre o casal é uma coisa que é para ser prazerosa, não é para você Uhum. fugir do seu marido. Isso Mexer com a acaba, autoestima, né. sim, acaba afastando muito os casais. Uhum. Então, a mulher, ela tem que ver que ela tem essas outras soluções, que não é só para ela, é o casamento dela, é a vida dela, é como A ela se relação dela com ela sente mesma, né. com ela mesma, então isso importa muito. Doutora, se você pudesse citar, vamos colocar aí, os 3 maiores benefícios, tirando a estética, claro, do laser na região íntima, quais seriam? Ó, então uma das 3 coisas que eu vejo que tem uma melhora muito grande com o tratamento do laser, com certeza, é a melhora do ressecamento, da lubrificação da paciente, das incontinências urinárias leves, moderadas, e isso acaba devolvendo uma qualidade de vida para a mulher como um todo. Porque quando você melhora essa questão do ressecamento, da lubrificação, melhora até a sensibilidade da mulher, então ela consegue sentir mais prazer, melhora o relacionamento dela com o parceiro, com a parceira. Então, tudo isso acaba influenciando na vida da mulher como um todo e principalmente também nos quadros de incontinência. Mesmo a pessoa tendo feito alguma cirurgia, ela vai ter que continuar tratando. Então, fazer o laser é uma prevenção, principalmente para essas mulheres que já estão começando a ter essa queixa. Não pode deixar de ir até o seu médico. Não é normal perder xixi. É comum, mas não é normal. Então, a mulher tem que procurar ajuda. Maravilhosa, doutora, explicando tudo que a gente quer saber. Agora vamos lá, pessoal de casa e doutora, o meu primeiro botox preventivo, eu acho que nós já desde a adolescência fomos acostumadas a cuidar da pele, tirar a maquiagem antes de dormir, tudo como uma forma de prevenção e hoje já no rejuvenescimento. Existe uma idade ideal ao qual eu posso prevenir a saúde íntima com laser ou tem uma idade específica que a gente pode começar? Olha, eu falo que não é questão de idade, é a Uhum. questão da queixa que a paciente está tendo no momento. Então, eu tenho pacientes de 30 anos que já estão com queixa de ressecamento íntimo, e aí elas me procuram. Então, é muito além da idade. Prevenção seria o cenário ideal. Infelizmente, a maioria das pessoas procuram um médico quando o problema já está lá. Eu Uhum. acho que toda mulher merece pelo menos uma sessão de laser anual, um pouco antes de entrar na menopausa, já ir começar tendo esse cuidado. A mulher, diferente do homem, tem esse cuidado maior, mas assim, quando é nessa parte íntima, elas acabam deixando um pouco para lá. Tanto que a maioria das mulheres, quando vão procurar algum tratamento, já estão com um quadro um pouco mais avançado. Mas, respondendo a sua pergunta, não tem idade, é quando a queixa chegar mesmo. É bom saber que eu já vou marcar minha sessão de laser, porque não é mais um tabu, pelo menos aqui no nosso podcast você vai ficar muito bem informada sobre isso. Doutora, depois de falado tudo isso, falado sobre o protocolo, seus benefícios, eu queria saber, e eu acho que o pessoal de casa também, é indolor ou não? Olha, vou te explicar um pouquinho. Nós tentamos deixar o mais confortável possível para a paciente, então a gente passa o anestésico tópico. Dentro da vagina, nós não temos muitas terminações nervosas, é mais na entrada da vagina mesmo. Então, assim, o que você sente lá dentro? Praticamente nada. Você Uhum. sente um calor quando estiver chegando bem na entrada, assim, da vagina. Mas tirando esse calor, é muito tranquilo de ser realizado, porque é um espéculo de vidro pequeno, é muito, muito Uhum. tranquilo mesmo. Lógico, na vulva, que é a parte externa, é um pouquinho, não vou falar que é totalmente indolor, Uhum. mas sempre fazemos o mais confortável possível para a paciente. Eu Não falo é que nada que a dor paciente precise ter receio de ir. não, não é nada que a Tá. paciente precise ter receio de ir. Eu acho que eu já tive algumas pacientes que falaram para mim: "Ah, eu já senti muita dor, não dou conta". Mas às vezes ela fez algum outro tipo de laser mais agressivo, Uhum. fez algum outro tratamento mais agressivo, porque é uma região sensível, Uhum. mas o laser é muito tranquilo mesmo. Eu, assim, não tive nenhuma paciente que relatou um desconforto, dor.
E o pelo menos. pós, doutora? Quanto tempo, mais ou menos, a paciente precisa ficar em repouso ou sem relação sexual? Existe também esse Existe. período? Existe. Olha, eu gosto de pedir sempre para minha paciente ficar pelo menos assim 72 horas sem ter relação sexual. Uhum. Hidratar bastante a região, porque ela pode descamar um pouquinho, então tem que ter bastante cuidado. Como eu falei, dormir sem calcinha, hidratar bastante, fazer todo o pós que a gente passa para ela no consultório, as pomadas que tem que usar, um sabonete mais sensível, não pode usar qualquer tipo de sabonete. Olha só. Eu passo todas essas orientações para minha paciente no consultório, mas no geral é um tratamento muito tranquilo. Tirando esse tempinho que ela tem que ficar sem ter relação sexual, é manter a hidratação em casa e depois de um mês nós realizamos a próxima sessão. E para finalizar, doutora, eu queria saber qual é a importância, muito para além da estética, da saúde íntima na qualidade de vida de uma mulher. Com certeza, ela ir procurar a médica dela assim que já aparecer essas queixas de perda de xixi, de ressecamento, de desconforto na relação, porque isso não é normal. Tem tratamento, você não precisa ficar sofrendo sozinha essa dor. Então, nós estamos aqui para poder te ajudar. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita tecnologia, temos muito auxílio para poder entregar o melhor resultado para essa paciente. Doutora, foi um prazer enorme receber você aqui no Perfection Talks. Eu tenho certeza que você tirou dúvidas assim de muitas mulheres e acabamos quebrando um tabu, porque 45% que não gostam de falar ou se sentem envergonhadas ainda é muito. Se você não tirou sua dúvida aqui, deixa aqui nos comentários que a gente fala de novo com a doutora. E por sinal, deixa seu arroba pra gente, doutora. Olha, o que precisarem também estou à disposição, podem me mandar mensagem por direct. Vou deixar meu arroba aqui para vocês, é doutora Victoria underline Cauê. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, falar sobre esse tema tão importante. A gente que agradece. E você aí de casa já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque semana que vem tem muito mais tecnologia, beleza, cuidados, saúde. Eu espero vocês. Um beijo.